Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É muito bom ter a sua companhia aqui nessa tarde e o tema de hoje é Chamados para Perdoar. Você tem dificuldade de perdoar alguém? Tem alguém aí na sua caminhada que te feriu e você precisa liberar perdão? Eu sei que é difícil. Nós vamos falar sobre esse tema hoje. Comigo aqui na nossa mesa está a Letícia, que já vai dar só o gostinho do que nós vamos comentar hoje. Boa tarde, Marcos. Boa tarde para você que está em casa assistindo a gente. O assunto já é pesado, né? Porque perdão não é uma coisa fácil de se falar. A gente sempre tem alguma pulguinha aqui atrás, levando a gente a refletir em algumas atitudes. E hoje eu quero fazer você refletir um pouquinho já do começo. Você já teve aquela situação com alguma pessoa em que você ficava arrepiada só de pensar em ter contato com ela? Você já teve aquele asco de, meu Deus, eu não quero nem encontrar, se eu der de frente com essa pessoa, não sei o que acontece. Ou só de ouvir a pessoa falar alguma coisa, você já vinha com um senso de crítica, de, olha, ela tá falando isso por causa disso, disso, disso. Será que isso já aconteceu com você? Comigo já, hein? E eu tenho certeza que isso é algo que a gente precisa tratar biblicamente. E é sobre isso que a gente vai fazer aqui no Conversa da Tarde, é sobre isso que a gente vai falar aqui nas Escrituras. Como que a Bíblia aborda o perdão? A gente perdoa 100%? A gente lembra? A gente esquece? E aí, o que você acha? Já comenta aqui que eu quero saber. O papo hoje vai ser bom demais. Segura aí, mas antes eu quero falar um recado para você. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça sua contabilidade com Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria e você pode saber mais acessando o site www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. E agora sim a gente entra no nosso assunto. Letícia, já vou dar uma boa tarde para o Ricardo, que já está aqui com a gente. Quero saber quem mais está nos acompanhando aí. E a primeira pergunta já é essa, Letícia. O que é? Vamos definir aqui o que é e o que não é perdão. Vamos deixar isso bem claro antes da gente começar. Bom, Marcos, essa é uma boa pergunta, porque às vezes a gente confunde aí as linhas, né, de perdão de acordo com as Escrituras. O que é? Né? A gente tem que perdoar. A gente tem até um jargãozinho, né? Quem perdoa é Deus. E será que de fato é só Ele que perdoa? A Bíblia fala que não, a gente tem que perdoar. E uma definição que eu achei, né? O Marshall colocou lá, ele é um dos escritores do Desire God, eu sempre trago os artigos do Desire God para vocês. E ele definiu de uma forma que eu gostei muito. Ele colocou assim: o perdão significa recusar-se a retalhar ou manter amargura contra as pessoas pelas maneiras como nos feriram. É um ato unilateral. Então lembra dessa palavra, hein? Perdão é um ato unilateral, não condicionado ao arrependimento da pessoa ou mesmo à posição de reconhecer o que ela fez. Então o perdão é você se abster de ter uma amargura ou de suprir um desejo de retaliação por aquela pessoa, mesmo que ela não reconheça o erro dela, mesmo que ela não venha pedir perdão para você, é algo que você precisa fazer. Então, isso é o que o perdão é. Né, Marcos? Você concorda com o Marshall? Plenamente. E é interessante, Lê, que todos nós temos precisamos passar por esse processo, porque de natureza nós já implicamos uns com os outros, nós já percebemos defeitos nos outros que nos incomodam, já levamos para o nosso pessoal, isso é algo muito natural nosso, né? Sabendo disso, Paulo escreve aos Colossenses dizendo assim, capítulo 3, versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Ele já sabe que a gente vai ter queixa uns com os outros. Exato. Ele já sabia disso, que isso seria encontrado dentro da igreja, fora da igreja, mas inclusive entre nós cristãos, né? Entre o povo de Deus, nós que nos chamamos de família, né, temos queixas uns pelos outros. E o que ele fala é muito claro: suportem-se e perdoem as queixas que vocês têm uns pelos outros. E perdoem assim como o Senhor lhes perdoou. Então ele elevou lá para cima a régua, né? Se perdoar como o Senhor nos perdoou. Então é muito perdão. E lembra até aquela parábola, né, do servo devedor, de que ele devia tanto a ponto de ele não ter condições de pagar, nem que se ele guardasse a vida inteira. E depois ele não perdoa um cara que estava devendo só 30 denários para ele, né? Só um dinheiro assim de pouquinho, vai. E
ele não perdoava. Então Jesus deixou esse legado pra gente, né? Vocês têm que perdoar assim como eu perdoei vocês. E aí, quando a gente olha pro perdão sacrificial de Cristo, o perdão de atitude dele, ele foi lá, imagina, Marcos, Isso já assim, nos constrange. Isso constrange, eu fico pensando, gente, no lugar de Jesus, o cara vinha cuspir na minha cara e falar assim, você não é Deus, então desce daí. E ele morrer calado aqui, sabendo que a glória estava lá, depois de 3 dias ele se ressuscitando e voltando pra gente. Então, eu não faria isso, né? E nenhum de nós conseguiria fazer isso, porque a gente não tem nem capacidade, a gente não tem qualificação, mas olhar para Cristo nos leva, pela graça, a imitá-lo, né? Pela graça a gente consegue, por esse constrangimento, imitar o nosso Deus, o nosso Senhor. E aí você me perguntou o que o perdão não é. E eu fiquei pensando nisso, o que o perdão não é? A gente intitula como muitas coisas, né? O perdão, ele não é dizer que o pecado não importa. Ele não é você olhar para o pecado da outra pessoa e fingir que não existe. Olha, ele não está fazendo nada. O perdão não é isso. O perdão é você deixar muito claro que isso biblicamente está errado, isso que você fez está errado, e a forma como eu reagi também está errado. Então, o perdão envolve uma clareza da realidade. O perdão, ele é claro, ele é verdadeiro. Assim como Deus. Deus é verdadeiro, Deus é justo. Então, o perdão também é. Sim. O perdão, ele tem que ser verdadeiro ao ponto da gente falar assim, ele cometeu esse ato, consciente ou não consciente, ele cometeu esse ato, ele errou nisso e ele errou naquilo. Isso vai te ajudar, você pontuar as coisas que a outra pessoa errou, a você saber quanto está custando o seu perdão. E a partir do momento que você cancelar aquela dívida, a partir do momento que você não levar em consideração aquela dívida, a responsabilidade é sua. Você está falando assim, eu estou perdoando isso, eu não posso voltar mais atrás. Porque eu perdoei exatamente essa e essa atitude. Então, se você deixa claro, você facilita a sua vida e facilita a clareza das coisas, a comunicação. Então, o perdão não é deixar o pecado de lado. O perdão também não é 100% das vezes, uma restauração 100%. Mas eu vou explicar para você não achar que, nossa, Letícia é antibíblica. O que eu tô querendo dizer é que o perdão, ele não significa que, perdoei, eu vou ter o contato íntimo, próximo, vou levar essa pessoa para dentro da minha casa e ela vai ter que morar comigo. Não significa isso. O perdão, ele é maduro, ele entende o nível de relacionamento e comunicação com a outra parte. O que significa é a forma como a gente vai lidar com isso. O nível de amargura, como que está o nosso coração, como que a gente vai lidar com as necessidades da outra pessoa. Mas isso não significa 100% dos casos. Eu estou falando que existe casos e casos. E aqui eu deixo para você analisar o seu próprio coração e analisar os casos que você está envolvido. Mas existem casos em que não dá, de fato, para você morar com a pessoa, no sentido não se for cônjuge, né? Mas se eu brigar com a minha amiga, não, eu vou ter que estar todo dia com ela. Não, existem casos em que um afastamento, por exemplo, vou deixar mais claro para vocês, dependência emocional. Dependência emocional, como é uma idolatria, você não pode ter um contato muito íntimo com a pessoa. Você não pode voltar para a mesma estrutura de dependência emocional. Então, você vai ter que se afastar um pouco, tratar, obviamente, o seu coração em relação àquela pessoa e tratá-la biblicamente, mas você não pode retornar para o processo de dependência emocional, que é uma intimidade muito profunda. Então, eu tô falando desses casos, né? Não é 100% dos casos, e as pessoas acham isso. A pessoa, por exemplo, a pessoa tem dependência emocional comigo, mas como tem que perdoar, vou perdoar aqui e seguir minha vida lidando com dependência emocional. Então, você está lidando com a idolatria do coração e a falta de perdão, a amargura. Então, as coisas têm que ser bem resolvidas no seu coração, diante de Deus, diante daquela pessoa, e aí sim, de acordo com as Escrituras e de acordo com aquilo que a gente tem de instrução do Senhor, a gente seguir os próximos passos da comunicação em relação àquela pessoa que nos ofendeu e que, de fato, a gente pode também ter ofendido, né? Sim. E nós tendemos a achar os dois extremos, né? Que ou a gente só perdoa quando a gente retorna às raízes com a pessoa, de conviver 24 horas por dia, etc., ou a gente vai para o outro extremo,
que é, eu vou ignorar essa pessoa da minha vida e tá perdoada. Exato. Isso também não é perdão, né? Você não pode simplesmente apagar a pessoa da sua memória, ela passa na sua frente, você simplesmente ignora a existência dela, porque você não quer mais ter nenhum contato e acha que por isso você liberou perdão. Isso é um falso perdão. É um falso perdão porque é um perdão de boca para fora, né? Uhum. Eu perdoo, mas é longe. De longe é incrível para mim. E não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Se essa pessoa fez um mal pra gente, a nossa primeira reação como ser humano, é se afastar. É falar assim, não quero contato, essa pessoa é tóxica. A gente escuta muito esses jargões agora, né? Essa pessoa é tóxica, ela me deixa mal, ela me deixa para baixo. E, biblicamente, para resolucionar esse conflito, a gente precisa olhar nos olhos daquela pessoa e, de fato, resolver o problema. Ela não quer, né? Ela não quer resolver as coisas comigo, ela quer se manter afastada. Ok, eu não vou ficar do lado da pessoa. E aí, agora você tá pronto? E aí, você vai me perdoar? E aí, agora... Você não precisa chegar nesse nível, mas você tem que se mostrar aberto para a reconciliação. Sim. Aberto para a mudança, aberto não porque você confia que a outra pessoa vai se arrepender por ela, porque ela vai enxergar o seu ser incrível e iluminado, mas você vai crer e confiar no Senhor, de que a graça dele, que foi capaz de te alcançar, é capaz de alcançar outra pessoa e levá-la ao conhecimento e levá-la ao perdão também. E essa questão de estar aberto é para ambas as partes, tanto a parte que deseja perdoar, como a parte que precisa ser perdoada. Exato. Né? Os dois precisam estar dispostos aí, ambas as partes precisam estar dispostos a trabalhar esse relacionamento a fim de glorificar a Deus, né? E o chamado bíblico é que nós exerçamos o perdão. E é sobre isso que o pastor Hernandes Dias Lopes vai falar para a gente nesse vídeo. Se você guardar mágoa no seu coração, você se torna prisioneiro, você se torna preso numa masmorra emocional e a sua vida se torna amarga. Sem perdão não há relacionamentos saudáveis. Sem perdão você não pode buscar a presença de Deus, você não pode trazer sua oferta ao altar de Deus, você não pode orar a Deus. O perdão é necessário, ele é vital para a sua saúde emocional. Talvez a dor mais profunda que eu já senti na minha vida foi quando eu recebi a notícia do assassinato do meu irmão, com 27 anos de idade, com 11 golpes de faca, todos mortais. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi a notícia eu perdi a voz. Foi como um soco na boca do meu estômago. Mas quando Deus restaurou minhas forças, as primeiras palavras que eu proferi foram essas: eu perdoo o assassino. Aliás, eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia num inferno existencial. Mas eu quero dizer para você que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração. Se você está guardando mágoa no seu coração, tome a decisão de perdoar. Fique livre. Tire essa dor do seu peito. Arranque essas raízes venenosas da sua alma, para que você possa ser feliz, para que você possa ser livre, para que você possa adorar a Deus, para que você possa experimentar o amor de Deus fluindo na sua vida e através da sua vida. Não guarde mágoa, exerça perdão. Que testemunho, hein, Lê? Muito forte, né? Forte. E é um assassinato, né? Não é uma briguinha. Coisas tão pequenas, nós temos dificuldade em perdoar. Imagine algo, né, como esse episódio aqui. E esse testemunho, mais uma vez, nos constrange. Né? E foi algo que custou sangue, né? Sim. Custou o sangue de alguém. Você perdeu o seu irmão e ainda assim, você ter maturidade
espiritual suficiente para falar, não se trata de mim, né? Se trata do Senhor. Sim. E é interessante que ele fala assim que ou ele perdoava aquele assassino, ou a vida dele, né, se tornaria um caos, ele seria uma pessoa amargurada o resto da vida, iria viver com aquele rancor dentro dele. E é isso que acontece com a gente quando a gente não libera o perdão. Independente do que tenha acontecido, independente do quanto a pessoa tenha te ferido, se você não libera o perdão, o mais prejudicado é você. Né? Essa mágoa dentro do seu coração vai te corroendo ao ponto de você viver, se tornar uma pessoa triste, né? Enfim, longe do que o cristão deveria ser, né? Que é exalar o bom perfume de Cristo. Então, perdoar não tem nada a ver com a vida cristã. Alguém comentou isso aqui no chat, né? Mas, pelo contrário, o perdão cura, e quem dá força para que nós possamos conseguir perdoar é o próprio Deus, né? Deus que nos fortalece a isso. E eu vou perguntar para você, Lê, como nós vemos o perdão na Bíblia, mas antes, deixa eu dar uma boa tarde aqui para quem está nos assistindo. O Ricardo já deu spoiler aqui que hoje tem Mulher Esperança, daqui a pouquinho, às 2h30, ao vivo, tá? O Rafa Galvão está perdoado, a Letícia já liberou o perdão para você aqui. Um abraço, Rafa, você é muito querido. Obrigada, Rafa, precisava. O Vando está conosco também, a Zefira, a Kátia, lá do Distrito Federal, Rogério, Milton, Ana Júlia. Foi a Ana Júlia que falou, não existe cristianismo sem perdão. É isso mesmo. Agora sim, Lê, como a Bíblia nos apresenta o perdão? Eu acho muito bonito delinear, né, desde o Antigo Testamento até o Novo, quando a gente encontra Cristo, o próprio perdão em pessoa, o perdão encarnado, né? Quando a gente enxerga esses problemas e como Deus tratava esses problemas, esses conflitos no Antigo Testamento, com muita severidade, assim, e chega a ser horripilante quando você começa a pensar no dia a dia das pessoas em relação ao perdão. Primeiro, tinha o perdão em relação ao Deus, né? Quando você cometia um pecado contra o Senhor, você tinha que fazer o quê? Sacrificar um animal. E isso era com todos os membros da família, isso era como povo, né? A gente não fala da igreja, mas era como povo naquela época. Tinha as datas festivas, tinha as cerimônias, e cada uma delas envolvia sacrifícios e sacrifícios, e mais sacrifícios. Então, quando você para ler o Pentateuco, principalmente Levítico, e você vê o tanto de sangue que é derramado por conta do pecado em relação a Deus e em relação às outras pessoas, você fala, gente, mas era muito sanguinário, era um negócio... chega... Você imagina radical, o contexto... né? É radical, é um negócio... Por que Deus quer que os animais sofram desse jeito, gente? E aí você vai... Quando você vai parar lá em Apocalipse, que você vê todo o contexto, você fala... Entendi agora. Quando você vê Cristo no madeiro, você fala, todos aqueles animais fizeram tanto sentido agora. Porque se você for parar para analisar... O sacerdote, quando ia fazer o sacrifício, espirrava sangue nele. O sangue escorria do altar, o sangue sujava todo lugar. O cheiro do sangue, imagina, não sei se vocês têm esse contato, mas o cheiro do sangue que ficava no lugar, a carne assando, né, depois, aquela fumaça, eu tento minimamente imaginar isso, e a gente tem um papel muito bom de criatividade, de imaginação nesse processo, de imaginar como que era pesado o clima. Como que você vê um animal sendo morto e fala assim, mano, foi por conta do meu pecado. Foi por conta da minha falta de zelo com o outro. Foi por conta da minha falta de zelo e responsabilidade diante de Deus. E isso levava as pessoas a refletirem. Elas precisavam de atos físicos. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente enxerga Jesus falando de uma forma muito mais radical do que matar um animal. E aí que eu acho que é a parte mais bela dessa história. É que às vezes a gente pensa assim, perdoar agora no Novo Testamento é só falar, eu te perdoo, tá tudo certo. E a gente acha que ficou mais fácil, mas não, ficou mais difícil. Porque exatamente porque não envolve um ato, às vezes, material, de ir lá imolar um cordeiro, mas se trata do próprio coração estar circuncidado, do próprio coração ter esse ato de sacrifício dentro dele, de se sacrificar em prol do outro, de se sacrificar mesmo que a outra pessoa ainda zombe da sua cara, de se sacrificar a ponto de falar assim, não, esse ato de humildade vai me fazer parecido com o meu mestre. E aí, esse ato de perdão que Jesus requer de nós,
que ele se coloca como parâmetro e modelo, é que torna as coisas mais difíceis, entre aspas, mas torna as coisas mais bonitas e mais rodeadas e alimentadas pela graça. Aí a gente encontra a graça de modo ativo na nossa vida, né, Marcos? Isso aí. Aproveitar o gancho que você falou de graça, o pastor Hernandes tem mais uma palavra para nós, onde ele fala que perdão é obra da graça. E não perdoar é mostrar que eu não fui salvo. Vamos ver. O perdão é uma necessidade vital para você ter saúde emocional. Quem não perdoa vive numa masmorra emocional, prisioneiro de um sentimento hostil que escraviza, que perturba, que adoece. O perdão não é fácil, mas é necessário. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa é castigado pelos verdugos da alma. O perdão é possível. Com a graça de Deus, é possível perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão custa caro, e acho que essa é a mensagem que a gente passou agora, né, falando de graça. A graça, ela não é algo que é barato, né, como o Dietrich Bonhoeffer falava antes, nós não podemos baratear a graça. E por conta dela ser um tesouro tão grande, né, inestimável, ela é cara, ela é preciosa. E o perdão faz parte da obra da graça. Então, o perdão também é um tesouro. É caro e ele dá trabalho, mas ele é muito recompensador. Porque, no final das contas, a gente encontra aquilo que Efésios 1 fala. Nós temos todas as bênçãos celestiais em Cristo. E isso nos torna ricos de verdade. Então, o perdão é uma dessas riquezas que a gente tem em Jesus. Você é capaz de perdoar? Hoje, se você estiver numa situação de conflito, você é capaz de ceder esse tesouro que você tem em Cristo Jesus por obra da graça? Você é capaz de olhar para outra pessoa e falar, você é além disso, você é além desse ato de ofensa que você cometeu contra mim. Você é alguém, imagem e semelhança de Deus, e por isso eu devo olhar para você com esses olhos e não com os meus olhos carnais. Eu te convido a fazer isso hoje. Então, continua aqui no Conversa da Tarde, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aí, vamos dar uma pausa no assunto de hoje para falar de outro assunto que também é do seu interesse. Dinheiro, bens e eternidade. Como usar nosso dinheiro de uma forma que agrade a Deus? Você vai descobrir a resposta para essa pergunta e aprender a administrar suas finanças da maneira correta com um novo livro da editora Hebron, em parceria com a Thomas Nelson Brasil, que é esse livro que está aqui, ó, Dinheiro, Bens e Eternidade, Princípios Bíblicos para administrar as suas finanças com sabedoria. Ficou interessado nessa dica? Então acesse o site www.editorebron.com.br e garanta o seu. É hora de rever os nossos conceitos sobre dinheiro e sobre bens. Lembrando que toda compra realizada na Hebron é também uma contribuição com a expansão do reino, porque 100% do lucro das vendas é investido na obra missionária e Hebron é a sua editora missionária. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí, o chat está bombando aqui, eu já vi que tem um monte de mensagens legais, vocês estão participando bastante. Na volta a gente vai ler os seus comentários, responder se tiver alguma pergunta aqui. É um minutinho, tá? A gente vai, volta já, não sai daí. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV.
E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De volta com Conversa da Tarde, eu disse que ia ser rapidinho, hein? O tema hoje está muito interessante, né, Lê? O pessoal está participando bastante aqui e o Milton Pereira falou assim, Jesus falou não 7, mas 70 vezes 7 para exercer o perdão, né? Exato. A Ana Júlia está dizendo que não vê em nenhum evangelho Jesus Cristo andando em intimidade com Judas. Vamos comentar sobre isso daqui a pouco, Ana. A Aníva está com a gente também, a Delva, já estava sentindo falta do seu comentário, Delva. Tem um pessoal que está toda tarde com a gente aqui, é muito legal ver os comentários de vocês. Agora, Lê, todo mundo que está assistindo, com certeza se lembrou de algo que precisa reparar na sua vida, né? Às vezes um perdão que está começando ainda uma sementinha ali, a amargurar o coração, coisa muito no comecinho, e outros que estão convivendo com isso há bastante tempo, né? Qual o primeiro passo? Por onde começar? A pessoa diz, olha, eu não tenho forças, por mim eu não consigo. Por onde eu começo? Mas eu acho que você já deu a letra aqui, Marcos. Na sua pergunta já está a resposta. Eu acho que reconhecer essa dependência de Deus é o primeiro passo. De falar assim, eu não consigo sozinho. Perdão não é um requisito que Deus dá fora da graça dele. Não é algo que Deus requer que a gente faça sozinho. Falar assim, depois que você resolver isso, você vem até mim. Deus não faz isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao amor e à misericórdia dele. Ele dá os recursos que a gente precisa para perdoar. E a partir desses recursos e a partir da ajuda dele, a gente consegue fazer isso. E é essa dependência que vai dar para a gente força de dar um passo atrás do outro em direção ao perdão, em direção à reconciliação com a outra pessoa. E olha que interessante, lendo esse artigo que eu estava lendo do Marshall, ele estava falando de uma experiência pessoal dele. E a oração, num dos casos que ele teve, a oração que ele teve é, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero perdoar essa pessoa. O Senhor sabe que para mim é muito difícil. E pelo que ela fez comigo, por tudo que ela fez, eu tenho zero vontade de perdoá-la. Mas eu sei que a sua palavra está acima dos meus sentimentos e está acima das minhas emoções e do meu querer. Então, eu sei que o Senhor quer que eu perdoe. Então, me ensina, me ajude a perdoar essa pessoa. Então, acho que o primeiro passo é você ser dependente de Deus, reconhecer isso diante dele e pedir a ajuda dele. Pedir força a ele. Pedir força a ele. Não tem uma receita de bolo. Eu podia chegar aqui, inventar aqui uma equação X e falar assim, gente, ó, segue esse passo a passo que aí você vai perdoar certinho. Mas isso não existe. E a receita de bolo não existe. O que existe é confiança e dependência no Senhor. A partir disso, a gente vai dando os passos que Ele dá pra gente através da palavra dele. Então, parece um pouco raso demais nadar. Parece que a gente está nadando na borda pensando nisso. Mas, na verdade, é o que vai dar profundidade pro nosso relacionamento com Deus. A gente não precisa mentir pra Ele e falar, Senhor, ó, eu vou perdoar aqui, ó, perdoei, viu, Deus? E quando a gente vai deitar, a gente fala assim, mas olha, que raiva daquela pessoa. Não adianta a gente ser assim. Não adianta a gente fingir pra Deus e falar assim, ó, Deus, viu, eu falei pra ela que eu perdoei, viu como eu sou evangélica? Viu como eu sou evangélico? Não adianta. A gente não consegue enganar o Senhor. O que vai adiantar é ir diante dele e fazer como o salmista Davi fazia, os outros salmistas faziam. Senhor, por que eles prosperam? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu sei que... Eu não entendo por que eles são assim. Não sei por que eles me perseguem. Só que conforme ele vai falando com Deus, você vai vendo que a própria mente do salmista vai mudando. E aí ele fala, mas eu tô no lucro porque eu tô com o Senhor do meu lado. Então depois que eu comecei a conversar com o Senhor, tudo fez sentido. Eu tenho que perdoá-los, eu tenho que ir além e fazer como Cristo a partir de agora. Então acho que esse é o primeiro passo. É você enxergar com realidade a sua dependência de Deus. E, vou fazer um desafio aqui para você. Será que você também não tem errado contra outra pessoa? Né? Às vezes a gente coloca o outro numa sentença.
Às vezes a gente coloca as outras pessoas num julgamento, como réu de um julgamento que a gente criou na nossa própria imaginação. E aquela pessoa não é merecedora daquilo. Quando eu digo merecedora, eu quero dizer o seguinte: quando Paulo vai abordar essa questão de julgamento, ele fala, nem eu posso me colocar como réu de algumas situações. Quem dirá colocar as outras pessoas? Porque nem Deus me colocou nesse juízo. Deus me livrou da condenação. Então, quem sou eu para colocar outra pessoa em condenação? Isso não significa que você vai esquecer. Lembre-se do que eu falei no começo. Que você vai esquecer do que ela fez, a ofensa que ela cometeu. Muito pelo contrário, você vai saber exatamente o que ela fez. Mas você vai lidar de maneira amorosa e bíblica com aquilo. Então, comece a se avaliar. Avalie as suas reações em relação à ofensa das outras pessoas. Por que a gente reage tão mal às ofensas que as pessoas cometem contra nós? Se é verdade que o que a gente vive falando de não é sobre mim, é sobre Deus, mais importa a glória de Deus, se isso que está saindo da nossa boca é verdade, então a gente não deveria se importar tanto com as ofensas, né? Então, é esse convite que eu quero fazer. Será que a gente não tem se importado um pouco demais com as ofensas e dado muita atenção para aquilo, de forma que a gente esquece da glória de Deus no meio daquelas coisas que estão acontecendo? Então, fique por aqui também, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Você já respondeu, Lê, o comentário da Daiane, que ela falou assim, esquecer é tão difícil. E como você falou, às vezes a gente não vai esquecer, né? Quando nós liberamos perdão, não acontece uma amnésia, né? E a gente esqueceu, não sabe nem mais o que aconteceu, não lembra de nada. Não, então você vai ainda lembrar. Mas a Ana Júlia comentou aqui embaixo, não dá para esquecer, só para de doer com o perdão. O que vai acontecer? Eu vou estancar a ferida. A cicatriz vai ficar, mas vai estancar a ferida. Exatamente. Mas é exatamente isso. A gente não vai sentir mais dor. Esse é o ponto. E é o que o pastor Hernandes falou. Se eu não tivesse acabado com aquilo naquele momento, erradicado com o perdão aquela ofensa ia me machucar. E ia me ferir o resto da minha vida. E o perdão, ele bota um ponto final exatamente aí, na dor. Você vai lembrar e aquilo vai se tornar um motivo de júbilo para você. E parece impossível quando a gente está passando pelo processo da dor, né? A gente fala assim, não, isso aqui eu vou lembrar e eu vou querer matar aquela pessoa toda vez que eu lembrar. Só que vai passar anos, vai passar alguns meses e quem sabe dias. E depois que aquela situação se resolver e às vezes não se resolver, mas você perdoar, você vai olhar para trás e falar assim, nossa, isso foi bom para mim, eu amadureci por conta disso. Eu amadureci com Cristo através da ofensa de outra pessoa. E isso é muito gracioso no Evangelho, porque Deus não desperdiça o mal que as outras pessoas fazem com a gente. Deus não é um pai que mima o filho e fala assim, não, eu vou lá bater nele para você, e vai lá bater. Ele usa até mesmo isso para nos forjar e fazer com que o sofrimento seja algo bom para a gente amadurecer e lidar amorosamente com as outras pessoas. E lidar com o nosso ofensor de maneira amorosa também. E falar assim, existe um contexto para o coração dele para ele fazer isso comigo, consciente ou inconscientemente. Então você olha para outra pessoa e fala, ele está doendo alguma coisa nele também. E você começa a entender que o centro não é o seu coração e as suas dores, mas se trata de um relacionamento afetado pela queda e que existe graça para esse relacionamento, né? Isso aí. E no final de tudo, esse processo se torna um testemunho, né? Podemos ver o pastor Hernandes aí. Ele nunca vai esquecer que assassinaram o irmão dele, né? Mas o fato dele ter exercido perdão foi um testemunho, glorificou a Cristo. E até hoje tem nos impactado, tem dado esperança para pessoas que estão passando pelo mesmo, né? E tem demonstrado na prática que aquilo que nós cremos pode ser executado, podemos viver, né? Viver o que nós cremos. E isso é muito bonito. E aí você... Pode falar. Desculpa te atrapalhar, Marcos, porque eu vi um comentário, eu não consegui achar mais, mas eu vi um dos comentários falando sobre conviver com a pessoa, né? Nem sempre a gente vai precisar conviver com a pessoa. Eu perdoei, vou ter que conviver com ela agora. E foi o que eu falei no começo, existem casos que não. Mas existem casos que sim. Se for com o seu cônjuge, perdoou, valeu. Você vai ter que viver com essa pessoa o resto da sua vida. E acordar do lado dele todos os dias. Exatamente, com seus filhos também. É sua família, você vai ter que conviver com essas pessoas. Mas existem casos, e eu vou abrir aqui um parênteses de um testemunho que eu vi dentro da minha casa, né? De pessoas próximas a mim,
que foram perseguidas de morte por outras pessoas. E nesses casos, a pessoa que foi ofendida e procurada de morte, ela perdoou o ofensor, conversou e falou: eu perdoo você por Cristo, porque eu não tenho condições de fazer isso sem ele. E deu um testemunho, porque a outra pessoa não era crente, foi um dos casos do comentário, a pessoa não é crente. Perdoou e falou que o fruto do perdão veio através de Cristo, o testemunho de Cristo para aquela pessoa. Foi uma ação evangelística até. De falar assim, eu não tenho condições de perdoar pelo que você fez, mas só tenho condições através de Cristo e pela obra dele. E aí, essas duas pessoas já não têm mais contato. E aquela pessoa não se arrependeu, se ela acho que vê a outra, ela ainda é capaz de matar. Segue a vida dela. É. Mas a parte perdoadora não convive mais, mas perdoou e não guarda amargura, angústias, raiva, enfim. E é esse o ponto do perdão que a gente quer chegar. Pode ser que você não conviva de fato com a pessoa. A gente não está pregando que você vai ter que fazer uma casa e receber todas as pessoas que te ofenderam e morar com elas. Mas a gente está falando que é libertar o coração de sentimentos ruins a ponto de, se amanhã aquela pessoa voltar, retornar e pedir uma ajuda, você não vai lembrar daquele feito como algo que dói ainda ou como algo vingativo. Mas você vai se dispor a ajudá-la porque Cristo fez isso. E Sim. O foco está nele. Sim. E algo semelhante ao seu testemunho aí, da sua família, né, aconteceu com Davi também. Quando ele foi perseguido, quando as pessoas, os homens maus, né, estavam atrás dele, querendo matá-lo, o que ele fez foi orar ao Senhor e pedir forças a Deus para lidar com aquela situação. Isso está no Salmo 86, eu vou ler para vocês a partir do verso 14. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti e procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. E aí a oração dele no verso 16, volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo. Essa é a oração de Davi, me dá força, Senhor, para lidar com essa situação. Exato. Porque vem dele, né? Davi reconhecia, é esse o ponto que a gente conversou agora há pouco, é o ponto do reconhecimento da dependência de Deus. Eu dependo dele, né? É o primeiro passo. E eu lembrei, você falando de Davi, ele é um belo exemplo de perdão, porque quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Ele deu testemunho e testificou do Deus dele. Então ele estava numa caverna, ele estava com a faca e o queijo na mão, e ele decidiu perdoar e falar: eu não sou assim, eu não preciso ser assim, eu não preciso agir com vingança. Né? Eu posso me espelhar e buscar o modelo do Senhor. Deus faz a vingança, se Ele quiser. Se Saul tiver que ser morto, o próprio Deus vai determinar isso. Não eu. Eu não sou dono da vida dele. E eu recebi uma pergunta aqui, Marcos, eu vou fazer rapidinho. O que fazer quando a gente não consegue perdoar a nós mesmos? E isso é um ponto interessante, já dá outro programa, já fica aqui para o Marcos a dica. O programa sobre culpa. Culpa é o nome disso, é quando a gente não... eu não usaria muito esse termo de perdoar a nós mesmos, mas é algo interessante, inclusive a gente tem que pensar, a nossa identidade está em torno disso. Quando a gente entende quem a gente é em Cristo, quem a gente é em Deus, a gente não é ninguém para se perdoar, nós não somos ninguém para nos perdoar, né? Quem nos perdoa é o Senhor, e se Ele deu a chancela dele, na palavra dele, que Ele já nos perdoou, basta crer nele. Crer que Ele já nos perdoou dos nossos pecados e que isso é suficiente para eu viver em paz e alegria em relacionamento com Ele. Então, você não precisa da sua própria chancela. Mesmo que venha um sentimento de culpa, você tem que driblar os seus sentimentos, porque o coração é desesperadamente corrupto, e se lembrar das promessas do Senhor, porque essa palavra, de fato, é verdadeira. Muito bom, Leo. Eu vou dar a dica para essa pessoa que perguntou aí sobre essa questão, né, de se perdoar, do programa que a gente fez aqui chamado Meu Passado Me Condena. Se você for lá no YouTube, digitar Meu Passado Me Condena, IPPTV ou Conversa da Tarde, você vai encontrar esse episódio, você pode assistir na íntegra. Foi muito abençoador esse programa. E a Lei também já deu uma prévia aqui, já respondeu rapidinho, mas
com muita profundidade a respeito dessa pergunta, né? Mas agora eu quero saber se você que está assistindo aí está gostando da nova programação da IPPTV. Pois é, uma equipe tem trabalhado muito para produzir o conteúdo dessa Web TV que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. São mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante 24 horas por dia aqui na internet. E nós queremos continuar crescendo, queremos continuar levando o evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. É por isso que criamos a campanha Parceiros IPPTV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da TV. Com a sua contribuição de R$ 30,10 mensais, você se torna um parceiro IPPTV e também fará parte da nossa família. E não esqueça de colocar os 10 centavos para direcionarmos a sua doação para essa campanha. Independente do valor, colocou os 10 centavos lá, a gente sabe que a sua oferta é para IPPTV. Nos ajude a manter a IPPTV no ar, porque essa é a sua TV missionária. E agora, Lê, a gente vai continuar dando os passos. O primeiro passo para exercer perdão é reconhecer que nós somos dependentes de Deus, pedir força a Ele. E agora, o que mais a gente precisa fazer? Olha, Marcos, isso é uma boa pergunta, porque acho que essa é a cara do gol, né? Quando a gente quer ver a bola entrando lá do gol e falar, pronto, é isso que eu tenho que fazer. E além de reconhecer e precisar do Senhor e buscar a ajuda dEle, confiar que Ele vai fazer essa obra, nós precisamos começar esse processo de forma clara. Foi o que eu falei no começo sobre colocar os fatos diante dos nossos olhos. Então, uma coisa muito interessante, e eu coloco aqui como dica para você. Coloque tudo isso de frente para você e analise os fatos. Coloque tudo que a pessoa fez e como você reagiu também, isso faz parte de todo o contexto. Coloque tudo que a pessoa fez, escreva, coloque tudo que te ofendeu, tudo que você sentiu que foi uma ofensa, coloque diante de você e chame-a para uma conversa, chame para um diálogo amoroso. Fala assim, olha, essas coisas têm me ofendido, essas coisas me ofenderam naquele momento. O que isso quis dizer para você? A forma como eu interpretei foi essa, mas eu quero saber da sua versão, do que você tem sentido a respeito disso. E a partir daí, isso gerar uma conversa produtiva. Não estou falando aqui de jogar as coisas na cara da outra pessoa, você falou isso, você falou... É um diálogo totalmente pacífico, no sentido de realmente eu quero entender, e essa deve ser a motivação, eu quero entender o contexto do coração da outra pessoa. E resolver. Sair dessa conversa com o problema resolvido. Não assim, gerar mais problema. Exato. Falar assim, eu entendi agora o seu ponto. E é por isso que eu interpretei dessa forma. Então, a minha interpretação pode ter sido errada. E você tem que estar disposto a ser humilde o suficiente para pensar. Então, eu acho que eu vacilei na interpretação. Ela pode ter vacilado na comunicação, isso é um ponto. E que os dois saiam dali com coisas a melhorar. Que os dois saiam dali com uma oportunidade de melhorarem a comunicação, melhorarem a vida com Deus, melhorarem como veem e se comportam diante das pessoas, né? Então, esse é o segundo passo. Propor uma comunicação clara, mas tenha tudo diante de você. Tenha os fatos que você interpretou, tenha o que a pessoa fez. E isso vai dar subsídio para uma conversa saudável, uma conversa bíblica. Depois daquilo, aí existem duas possibilidades. A pessoa pode falar assim, você não falou nada com nada, não liga pro que você pensa, ou enfim, ela pode não estar aberta para mudança. E aí você fala assim, mas de qualquer forma, eu te perdoo. A resolução vai ter que acontecer ali, no seu coração, mesmo que seja de forma unilateral. Eu perdoo independente da forma como você responde, da sua resposta para isso. Eu te perdoo. E isso te dá paz. Pronto, para você tá resolvido. De forma que se anos depois ou meses depois a pessoa retornar e pedir perdão, ela já está perdoada, entende? Você já está resolvido. Se a pessoa pedir perdão e ela perdoar você também dos seus feitos, aquilo ali pode ser um testemunho para vocês dois. E dali para frente é só alegria no Senhor, né? Aí cabe a vocês entenderem o nível de aproximação que aquilo tem que gerar depois, né? Depende do grau de aproximação, de relacionamento, de parentesco entre vocês. Tudo isso vai contar como um fator importante na hora de estabelecer os próximos passos
a partir do tipo de relacionamento que vocês decidirem ter depois da reconciliação, né? Isso aí, né? A Eunice, ela dá um testemunho aqui nos comentários, ela diz que viveu muitos anos achando que tinha perdoado, mas clamava para que pudesse, de fato, perdoar, né? Hoje eu sei que perdoei, mas enquanto eu lutava, a minha saúde foi bem atingida. Isso acontece, né? Quando nós guardamos esse rancor, até a nossa saúde é fragilizada. Exatamente. Mas existem benefícios após o perdão. Nosso tempo já está quase acabando, eu queria falar um pouco deles. Quais são esses benefícios? Quando nós finalmente conseguimos perdoar genuinamente alguém, que benefícios isso trazem para nós? Olha, são infinitos os benefícios, Marcos. Eu achei muito boa a sua pergunta, porque a gente começa a pensar, e eu não estou tentando fazer de uma forma que vocês perdoem só pelos benefícios que isso pode trazer, mas principalmente pelo benefício em pessoa, que é o próprio Deus. Você ser como Ele já é o maior benefício, né? Mas um dos benefícios é a alegria. Você fica mais alegre porque não existe calos, não existe pedrinhas no seu sapato. Não existe algo... O que causa conflito na gente são coisas mal resolvidas. E isso atrapalha a nossa saúde. Então, quando a gente resolve aquilo, até mesmo o nosso próprio coração com perdão, a gente fica alegre, a gente fica feliz, a gente fala, poxa, é assim que as coisas têm que ser resolvidas. Então, experimenta resolver a próxima vez dessa forma bíblica e me conta depois aqui nos comentários, vem aqui nesse vídeo do programa do Conversa da Tarde, coloca aqui os benefícios que você encontrou. Depois que você experimenta esse tipo de comunicação, esse tipo de resolução de conflito, você só vai querer resolver assim. Porque você começa a amar as pessoas de fato, em atitudes. Então, benefício, alegria, o amor, frutos do Espírito em geral, né? Você se torna uma pessoa mais humilde, mais mansa, você começa a se parecer como Cristo. E eu acho que se você não enxerga isso como um benefício, se você não enxerga esses frutos como um benefício, uau, nossa, que grande benefício, Letícia, eu quero te convidar a amar o Senhor Jesus, a olhar para as Escrituras e falar, e ver como Ele é exuberante. E ver como Ele é belo, e ver como que Ele é recompensador, e ver como ter um relacionamento com Ele dá propósito, dá senso de vida para você. É a verdadeira vida. Você vai se sentir vivo com Cristo. Se você não enxerga esses benefícios, esses frutos do Espírito como benefícios reais, falta ter percepção real de quem é Deus. E calma, isso não é uma bronca. Isso é um chamado, um convite para você entender de fato quem é Jesus. Quando a gente começa a se parecer com Cristo e a gente começa a exercer esses frutos, através do perdão, através dos nossos relacionamentos, a gente começa a ver que o céu é algo real e a gente começa a almejar mais a vida com o Senhor. A gente começa a almejar mais a eternidade. Então isso nos leva a olhar para as coisas do alto como prioridade. E isso faz a gente cumprir as Escrituras, né? Como igreja, cumprir o nosso propósito. Então, você vê como uma coisa vai afetando a outra? Se você não perdoa, isso afeta a forma como você vai olhar para o céu, como você vai olhar para Deus, como você vai olhar para a eternidade e, em última análise, como você vai olhar para si mesmo. Então, perdoar é um ato de amor a Deus e ao próximo. E isso beneficia você, mesmo que não seja um ato egoísta. Isso aí, quando nós perdoamos, nós repetimos aquilo que Deus fez por nós. Sobre isso, Douglas Gonçalves vai falar nesse vídeo. O perdão é uma necessidade vital para você ter saúde emocional. Mas pedir perdão não é fácil. Há muitas pessoas que até reconhecem. Falha nossa, agora sim, o Douglas falando que perdoar é repetir o que Deus fez por nós. Mateus 18, verso de número 32. Quando o servo volta, né, o Senhor chama ele de volta porque ele não perdoou o conservo, ele diz assim: então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter feito igual? Será que você não deveria fazer igualmente o que eu fiz por você? A terceira palavra do Evangelho é: repita com os outros o que Deus fez por você, cara.
Entenda, o Evangelho não para na gente recebendo o amor de Deus. O Evangelho termina na gente repassando o amor de Deus. Por que a gente tem tanta dificuldade de viver a vida cristã? Porque a gente ainda não compreendeu o Evangelho da forma que o Espírito quer que a gente entenda. Quando você entender o tamanho da dívida, e quando você entender o tamanho do perdão, você vai ver que o que está diante de você para fazer é só repetir o que Deus já fez com você. O Evangelho é isso, gente. Somente repetir com os outros o que o Pai já fez por nós primeiro. É por isso que ele diz que o fardo é leve. É por isso que ele diz que ele estaria com a gente o tempo todo. Por quê? Porque ele só quer que você faça igualmente. O que ele diz aqui é: não deverias tu igualmente. Eu perdoei você, não deverias tu igualmente perdoar o seu irmão. Isso aí. Eu vou encerrar aqui a minha fala em Marcos, usando as próprias palavras de Jesus. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, quando ele diz assim: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Fortes palavras, reflita neste versículo e leia suas palavras finais para a gente encerrar esse programa, que foi muito legal. Foi muito bom. Agradeço a sua participação, agradeço a minha participação aqui, Marcos. Espero voltar. Com certeza. Mas essa questão do perdão, eu quero chamar um desafio para você para encerrar. Perdoe e leve esse versículo que o Marcos falou como um versículo para memorizar. Memorize, mesmo que seja um ato automático, assim, repetitivo na sua cabeça, memorize esse versículo e se lembre, todas as vezes que alguém pecar contra você, de recitar isso para o seu próprio coração. Isso vai te ajudar a lembrar que você foi perdoado e que não existem pode existir N vezes que a pessoa fez o mesmo pecado contra você. Existe 70 vezes 7 para você e existe 70 vezes 7 para ele. Da mesma forma que você foi perdoado, você é chamado para perdoar, como diz o título desse vídeo. Você é chamado para perdoar, eu também. Então a gente tem que cumprir isso como Igreja de Cristo. Amém. Muito obrigado, Lê. Obrigado pela sua companhia aqui. Sara, Viviane, Simone, Ricardo, Paulo, Carla, Ana, muito obrigado pelos comentários de vocês. Não deu tempo de ler tudo, mas a gente, assim que acabar o programa, vai dar uma lida aqui no chat. E Ricardo perguntou aí do Pedro ser em breve aqui no Conversa da Tarde, hein? Já chamei ele de fazer um quadro aqui, a gente matar a saudade das perguntas. Tem coisa nova chegando no nosso programa. Amanhã a gente está de volta, 1h30 da tarde, ao vivo aqui na IPPTV. E vocês ficam agora com Mulher Esperança ao vivo também, lá do templo. Vai ser uma bênção, mas o nosso programa sempre termina com música. Débora Dom, Oséias, Josiel cantam pra gente. Até amanhã. Tchau! Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me.